E aí, teve um troço do Alessandro Vieira que eu acho que abusa, muitas vezes, da boa reputação que tem e da capacidade que tem de pautar as pessoas, não é de hoje. Desde quando ele defendia a malfadada CPI da Lava Toga, né? Acho que fez uma acusação irresponsável, O né? senador Você acha que... Alessandro Vieira, né, ele acusou o texto da dosimetria de ser fruto de um acordo entre governo, parte da oposição e o Supremo Tribunal Federal. Segundo o senador, o ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos contra os golpistas no Supremo, é publicamente contrário ao projeto, mas fez sugestões ao projeto, ao texto, durante a tramitação no Congresso. Renan Calheiros também falou de um acordo articulado pelo governo para permitir o avanço desse projeto. E aí, se o Alexandre de Moraes deu dicas para o texto, a Dani Lima até ontem falou, né? Ele deu, pode ser, só se foi de sacanagem, porque o texto ficou horrível, né? Ficou um texto muito ruim. Com essas dicas do ministro Alexandre de Moraes, como assim, né, o Reinaldo? Não, isso, ó, eu acho que tem o vídeo do Alessandro, não sei, Tem? tem, não Tem, tem? tem. Quer ver? Tem. Vamos colocar o vídeo. Olha aí. Nos bastidores, o que está acontecendo é um grande acordo que envolve diretamente o ministro Alexandre de Moraes, que se entende no direito de interagir com senadores e deputados, sugerindo inclusive texto, enquanto, ao mesmo tempo, na tribuna da Suprema Corte, verbaliza o contrário. Verbaliza que o Congresso vai muito mal quando sinaliza para a sociedade. Este texto que estamos votando é fruto de um acordo entre o governo Lula, parte da oposição e o ministro Alexandre de Moraes, dentre outros ministros que já verbalizaram por aqui. Mas falo do ministro Alexandre porque esse eu posso afirmar com absoluta tranquilidade que interagiu com os senadores por diversas vezes em defesa desse texto. Fonte Arial. Olha, Diga lá. é irresponsável isso. Na verdade, o senador agora tomou um bom caminho aí nas questões da segurança pública, né? Mas já fez coisas muito graves no passado contra o Supremo Tribunal Federal, né? Com CPI de Lava Toga e tentando articular impeachment de ministro. E ele tem alguns problemas pessoais com Alexandre de Moraes que talvez devessem ser resolvidos no psicanalista. Sim, o Paulinho da Força conversou com o Sarney, com o Temer, ministros do Supremo foram ouvidos. Insisto, não era para isso que saiu, era ainda aquela proposta lá atrás do Alcolumbre, que previa uma redução da pena para esses eventuais peixinhos pequenos e, junto, trazia, inclusive, uma elevação de pena para futuros golpistas que tivessem no comando da zorra toda, né? Era isso que foi conversado. Aliás, o Rodrigo Pacheco chegou a lembrar disso no discurso que fez no dia da votação, né? Agora, essa tese de que o governo se juntou com a oposição, mas com Alexandre de Moraes, para aprovar esse negócio, que depois o Lula vai vetar. Com que sentido? Ô, Com que proveito? Reinaldo, o Tem que senador... ter uma razão para isso. Oi, Desculpe. O senador diga. votou como? O senador Alessandro Vieira. Ele votou a favor do texto, não foi? Não, ele votou contra Votou o texto. contra? Ele É? votou contra o texto. Ele votou contra o texto. Ele votou contra o texto. Agora, pelo menos até ontem eu sabia que ter votado contra, mas Deve acho que ter sido. Eu sim. vou checar aqui, mas deve ter sido. Até porque ele tinha feito na CCJ, ele tinha feito um texto alternativo. Verdade, verdade. Ele tinha feito um texto alternativo propondo simplesmente a rejeição. Correto, texto correto, né? Agora, o problema do Alessandro Vieira não importa o caso em que o Alexandre se manifeste, ele vai ser contra. Que ele acha que o Alexandre se mete demais a velha história, né? No Congresso e não sei o quê. O que você tem... Então, assim, o que eu tenho sobre Alexandre de Moraes? Ele deve ter uma realidade paralela. Reinaldo, Eu tenho sobre Alexandre de Moraes
o comportamento dele ao longo do julgamento. Que eu saiba, você tem parte considerável da imprensa dizendo que o Alexandre exagera, ou não? Que muitas vezes ele vai além daquilo que seria a prerrogativa dele. Eu não concordo com a crítica, mas ela está presente o tempo todo. Hã? Se há uma característica do Alexandre de Moraes que muita gente elogia, e eu elogio, mas há boas pessoas que criticam porque acham que isso tensiona demais, ele não negocia nunca, ele nunca recua. Alexandre de Moraes é acusado de ser imprudente quando lida até com a saúde do Jair Bolsonaro. Também discordo, mas há quem pense isso. Alexandre de Moraes nunca acaba com o inquérito 4781, que é uma forma que ele tem de manter ali na canga alguns políticos e não sei o quê. A troco de quê? É preciso que tenha uma razão. É preciso que haja uma hipótese. A gente não pode sair por aí acusando uma conspiração como ele faz, a não ser que vire uma das teses conspiratórias dessas que a extrema-direita inventa, que quando você pergunta, mas para que alguém faria isso, você não tem resposta? Ele votou a favor, Reinaldo, do projeto. Ele votou a favor? Pelo menos no plenário votou a favor, então pronto. Então tá aí. Vai ver que isso é coerência. Você faz um relatório contra. Então vem cá. Ele votou a favor? Segundo a reportagem do UOL aqui, sim. Ele votou a favor? Então ficou mais bonito ainda, porque ele diz que isso tudo é um acordão. Primeiro ele faz um relatório contra, pedindo a rejeição. Aí ele diz que isso é um acordão envolvendo governo, oposição, Supremo, e ele poderia acrescentar, e a mim mesmo. Então eu estou no acordão também. Não tem acordão nenhum. O que tem de claro, e a única coisa que a gente tem de evidente, é a atuação duríssima do Alexandre de Moraes no caso dos golpistas, e temos o discurso dele, sim, aquele aludiu, tem o vídeo aí, na votação do núcleo 2 do golpe, que foi votado por último, que ele pede a condenação, acusado, aliás, de penas draconianas. Ok, então a tese é Alexandre de Moraes propõe penas draconianas só para negociar depois? E ele próprio vai e vota a favor? E que eu saiba, o MDB não votou, não fechou questão, porque inclusive teve o MDB que votou contra. Então, assim, há certas pessoas cuja reputação, criam a sua reputação, assim, eu sou uma pessoa independente porque eu discordo de todo mundo e ataco todo mundo. Não, você pode não ser exatamente independente, você só pode ser um dos lados do equívoco. Porque, eventualmente, existe o lado certo, né? Certamente quem, em determinadas batalhas que a humanidade já travou, em momentos cruciais, ser contra os dois lados podia ser apenas uma forma de estar com o lado mais forte. Enfim, e de não se comprometer, né? Aliás, eu recomendo que leiam as teses do não engajamento do Sartre, que o não engajamento não significava ser contra tudo e não ter posição. Significava apenas não ser militante, é outra coisa. Agora, ter posição, sim. Né? É insustentável essa tese dele, insustentável, absurda, conspiratória, e agora você me informa, veja você, eu parti do pressuposto, né, de que ele teria votado contra. Não. Porque quem acusa uma conspiração para aprovar um texto que ele tentou derrubar, tinha a obrigação moral de votar contra, não? Votou a favor por quê? Aí realmente é incompreensível, né? Tinha até o vídeo do Alexandre, mas acho que a gente precisa colocar, porque todo mundo conhece, para ganhar tempo.